Senhor, olha com graça para nós. A Ti confessamos todos os segredos do nosso coração. E já que não temos esperança, nem obtemos salvação, a não ser em Tua misericórdia, dá que participemos do ministério da reconciliação por Jesus Cristo, nosso único Senhor. Amém. Com esta oração, intitulada Olhar de Graça, do imperador Carlos Magno, do século IX, nós iniciamos pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma edição da nossa reunião de oração de todos os domingos, na qual comemoramos, exaltamos, glorificamos o Cristo ressuscitado. Hoje é dia de celebração da ressurreição do nosso Senhor, como todos os domingos. Vamos, pois, exaltá-lo. Vamos falar com o nosso Senhor, agradecê-lo e suplicar a sua bênção sobre nós. Façamos isso durante alguns instantes em sua presença, orando. Oremos. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um mês e mais um trimestre que o Senhor nos concede, e porque em nenhum desses dias, semanas e meses, o Senhor nos deixou nem por um momento. Nós agradecemos, ó Deus, por Tua presença companheira, misericordiosa, amiga, perdoadora. Ó Senhor, o que seria de nós não fosse a Tua bondade em Cristo para conosco? Estaríamos perdidos, Senhor, sem Ti, neste mundo, sozinhos, como órfãos. Mas nós te damos graças, Senhor, porque nos alcançaste, porque o Teu Santo Espírito abriu nossos olhos para uma dimensão nova, aquela que pertence aos que creem em Ti e no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este mundo que o Senhor nos abriu, o mundo da Tua paternidade, da Tua bondade, o mundo da Tua graça, Senhor, que é melhor do que estar vivo simplesmente. Ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, as nossas orações por causa de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a viver de modo digno desta obra do Senhor em nossas vidas. E pela Tua graça, Senhor, possamos
a cada dia crescer, amadurecer como filhos teus e nos parecer cada vez mais com o teu Filho unigênito, Senhor. Rogamos para que o Senhor nos ajude a viver debaixo do mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós e te agradecemos pelo privilégio de falar contigo, de sermos ouvidos e de obtermos de ti respostas misericordiosas. Essa é a nossa oração que fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos a que ouçam a palavra do Senhor, num texto que já lemos, mas ainda estamos tratando do mesmo assunto, então vamos lê-lo novamente. É aquele que está no livro dos Salmos, no de número 95, no verso de número 6, que diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós temos falado a respeito do ato de ajoelhar-se e mais amplamente a respeito da piedade cristã no que está ligado ao nosso corpo, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo enquanto estamos exercitando a nossa piedade. E nós falamos há 2 domingos que o simbolismo dos joelhos, do dobrar os joelhos, teve a ver com sentimentos como o sofrer, ou a tristeza, ou ainda a culpa, e também a adoração espiritual, embora fosse muito mais focada nos primeiros séculos, nos pagãos que também se ajoelhavam diante dos seus deuses, ou dos políticos, no caso, os imperadores que se autoproclamavam assim. A partir do quarto século, o ato de ajoelhar-se na igreja ganhou novos significados, como a contrição e especialmente a reverência diante do crucifixo, que é a cruz, como a imagem do Cristo morto afixada nela, e as pessoas tinham normalmente nesse objeto um incentivo para se curvar diante dele, ou ainda perante o bispo da sua diocese. E desde então, o sentimento de respeito ou de pequenez que nos leva a ficar desse modo, a se ajoelhar diante de alguém que nós julgamos ser superior, prevaleceu, meus irmãos. E nós sabemos que quando nós estamos orgulhosos, ou quando as pessoas se orgulham, elas costumam ficar com o corpo ereto, né? Costumam subir nos tamancos, como se diz, né? E colocam todo o rosto para cima, o nariz para cima, nós costumamos dizer nariz empinado, corpo sempre esguio, sempre para fora. Mas quando nós estamos numa presença superior, é normal que a gente se encolha, né? A gente se dobre, vamos dizer assim. E quanto maior for a presença na qual nós nos encontramos, mais o corpo tende a se curvar, a se rebaixar e a se considerar menor diante da grandeza onde a pessoa se encontra. Então isso parece ser um movimento natural, independente dos objetos, mas dependente da consideração que se tenha sobre ele, a não ser no caso de Deus, que acaba por sua presença impondo certos movimentos físicos às pessoas, independente até mesmo da sua disposição interior. Depois disso, orar de joelhos voltou a ser associado a uma devoção ou a uma adoração profunda, mas não mais ao Deus invisível, como era o caso dos antigos judeus e dos cristãos. Mas agora, na Idade Média, estamos falando aqui, as pessoas se ajoelhavam diante da hóstia, que para os católicos romanos, não é? Transubstanciava-se ou
em termos mais populares, tornava-se ou transformava-se no corpo de Cristo, mas sem a cor da carne, sem a consistência daquilo que seria a carne humana ou a carne do próprio Cristo, sem sabor e sem a consistência típica. A adoração de joelhos, especialmente a hóstia, começou no século de número 11, por causa da negação dessa doutrina de que Cristo estaria presente ali no pão e no vinho, por um teólogo chamado Berengar, da cidade de Tours. E aí a igreja, para deixar claro que Jesus estava na hóstia e que Jesus era a própria hóstia, ali era o corpo de Cristo, ela passou a ordenar que as pessoas recebessem a comunhão de joelhos, aí sim, como um ato claro de adoração. Então, quando você vê, por exemplo, um católico que se ajoelha diante da hóstia, né, ele está fazendo aquilo como um ato de adoração. Pelo menos foi assim que surgiu, foi nesse contexto de adoração que surgiu a genuflexão perante a hóstia. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, é um assunto delicado, mas agora levando em consideração a posição dos reformados, ou melhor dizendo, dos católicos reformadores do século XVI. Isso nós veremos no próximo domingo, se Deus nos permitir. Agora nós vamos entoar um cântico novo, mais simples, intitulado Jerusalém. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Vamos cantar outra vez este cântico, ele é bem curto, nós podemos aprendê-lo facilmente. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos
cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa reunião de oração e, como sempre, temos alguns pedidos e também alguns agradecimentos. E nós sempre agradecemos inicialmente pela vida daqueles a quem Deus renovou a vida, por sua misericórdia. E nessa semana nós tivemos, no dia 6, o aniversário da nossa irmã Rosilene Oliveira, também da nossa irmã Silvana Batista e do nosso presbítero Uziel Assis Júnior. Esses foram os irmãos que aniversariaram no dia 6. E no dia 9, nós tivemos o aniversário da nossa irmãzinha Cecília Almeida. E caso tenhamos esquecido alguém, este aniversariante desconhecido, pelo menos para nós, sinta-se abraçado e lembre-se de que Deus sabe o seu nome, conhece a sua vida e certamente a renovou. E nós também estamos alegres por você e pedimos que você leve o seu nome a um dos nossos irmãos para que ele encaminhe o seu nome para nós constarmos aqui em nossa lista. Nós vamos orar também pelos demais assuntos pelos quais temos pedido, não apenas ligados à pandemia, mas também a outros assuntos menos específicos ligados a esse. Nós vamos orar também pela aula de escola dominical que teremos daqui a alguns instantes, para que Deus nos ajude. Vamos orar. Agradecemos, Senhor Pai, mais uma vez pelo privilégio que nos concedes de invocar o Teu nome na certeza total dada pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, de que o Senhor ouve a todos aqueles que confiam nos méritos do Teu Filho, que invocam o Teu santo nome e que lhe pedem boas dádivas, Senhor. Queremos agradecer-Te pela vida de cada um de nós e pedir-Te, Senhor, para que Tu nos ajudes a viver conforme a Tua vontade neste mundo. Agradecemos pela vida daqueles que aniversariaram esta semana, estes que mencionamos e outros que certamente tiveram sua vida renovada por Ti mais um ano. Põe a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, Senhor,
e que sempre lhes atribuam a Ti todas as boas dádivas. Ó Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a situação desta pandemia e suplicamos o Teu socorro sobre a vida daqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão desesperados, ó Deus, por conta dos seus empregos, por conta do medo de adquirir esta doença, por conta do temor da falta de leitos, de remédios, Senhor. Também por aqueles que estão tristes, alguns até desesperados pela perda de parentes queridos, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que perderam suas mães, suas esposas, ó Deus, seus filhos, seus pais. Ó Senhor, tem misericórdia e traz o Teu consolo. Abençoe a vida daqueles que estão na luta, ó Deus, tanto no leito de hospital, como também cuidando dessas pessoas, os médicos, as enfermeiras. Ó Deus, recompense essas pessoas que tanto fazem por nós. Os zeladores, as pessoas que precisam se dedicar e que precisam se expor a mais riscos do que outras. Tem misericórdia, Senhor. Ajude, Senhor, o trabalhador a trazer o pão para os seus filhos. Ajude, Senhor, ao empresário, ao comerciante, para que ele pague suas dívidas e para que ele seja usado por Ti, não só para sustentar a sua família, mas a outras famílias. Concede, Senhor, a calma e a paciência, a resignação e a inteligência para que eles possam se recuperar e muito em breve retomar suas vidas normalmente, ó Pai. Tome em Tuas mãos os policiais, todos aqueles que trabalham em brigadas, ó Deus. Cuide da vida de cada um deles. Dê a eles tranquilidade, não apenas interior, mas que eles possam também transmitir isso para outras pessoas no meio dessa dificuldade. Toma em Tuas mãos os Teus pastores e ministros, Senhor, os Teus presbíteros e diáconos, os Teus missionários que estão a semear a Tua palavra em situação tão difícil. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso governo, tanto o federal como o estadual e o municipal, dos seus assessores. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tome os juízes nas Tuas mãos, ó Deus. Tome as forças armadas nas Tuas mãos. Tome todos os poderes que o Senhor mesmo instituiu e dá-nos a graça de termos uma vida tranquila. Faz uso dessas pessoas, Senhor, para estabelecer a Tua vontade nesta terra. E dá-nos a graça de esperarmos com paciência pelo Senhor, até que Tu te inclines para nós, ó Pai. Rogamos, ó Deus, pela aula que teremos a seguir, para que Tu nos concedas, a nós, os professores, a graça de falar conforme a Tua vontade, conforme a sã doutrina, e aos alunos, ó Deus, conceda a graça de prestarem atenção e fazerem perguntas e comentários que de fato estejam ligados à sua situação concreta e às suas necessidades de crescimento na Tua graça e no Teu conhecimento. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós chegamos ao fim da nossa breve reunião de oração. E a seguir nós teremos a nossa escola dominical. Caso você tenha interesse em participar de uma das classes, você deve solicitar um link de acesso nas nossas redes sociais. E hoje à tarde nós teremos culto presencial aqui na igreja, a partir das 16 horas, e teremos o segundo culto às 19 horas. As vagas são limitadas a 30 pessoas por culto. Então nós pedimos àqueles que têm interesse para que cheguem um pouco mais cedo, nessa esperança de ocupar uma das vagas. E que Deus muito abençoe a nossa semana debaixo da sua proteção. Deus nos abençoe.